Olá pessoal, tudo bem? Professor Danuso Oliveira. Estamos aqui em mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Nós vamos revisar aquele conteúdo, o principal conteúdo que foi visto nesse segundo período. Já estamos no segundo período, nos preparando aí para uma avaliação bimestral, certo? Logo, logo vocês, tanto vocês como nós, vamos ter um pouco de descanso, certo? Que foi muito corrido esse ano para nós. Tenho certeza que para vocês também. Todo esse conteúdo que for visto agora é o conteúdo em que eu vou te fazer algumas questões, elaborar umas questões e vocês vão responder na nossa avaliação bimestral, ok? O principal conteúdo que foi visto nesse período foi a botânica, certo? E, professor, o que seria a botânica, né? A botânica é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas, certo? Que o termo botânica ele vem do grego, botané, certo? Que tem como significado planta. Nada mais, nada menos do que isso, ok? Já foi visto isso, tenho certeza que vocês já têm um certo conhecimento em relação ao que seria botânica, né? A origem, a etimologia da palavra que vem do grego, e botânica ela é o significado planta. As principais características das plantas, certo? Dentre as principais características, elas são células, né, eucariontes, né? Ela tem um núcleo delimitado por membrana nuclear, são seres autótrofos, né? Produzem o seu próprio alimento, diferentemente do ser heterótrofo. O heterótrofo somos nós, né, os seres humanos. Nós não produzimos o nosso próprio alimento, já as plantas já produzem o seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes, né? Realizam fotossíntese, processo que tem a obtenção de alimento e energia. Aqui nós temos uma célula vegetal, certo? As plantas, ela como o ser humano, ela tem a sua célula, ela tem as suas organelas, como é visto aqui, complexo de Golgi, a membrana plasmática, tudo isso ela tem em comum com o homem, certo? Ribossomo, citoplasma. A diferença é que as plantas elas têm o cloroplasto, nós não temos, certo? A pigmentação é a clorofila nas plantas, certo? Essas são as pequenas diferenças. Eu estou fazendo bem resumido, que vai ser mais ou menos isso que vai cair na nossa avaliação. Partes da planta, né? A planta, principalmente algumas delas, né? Elas não todas, mas a angiospermas, ela é a principal planta dentro de uma característica onde ela vai ter a raiz, o caule, flor, fruto e folha. Mais na frente nós vamos ver cada uma dessas. Reino vegetal, certo? As plantas, elas dentro desse reino vegetal, nós podemos distinguir os grupos de planta vasculares e avascular. A vascular com vaso condutor e avascular sem vaso condutores. Dentre elas, nós temos aqui das plantas vasculares as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E nas plantas avasculares são as briófitas. Né? Dentro da classificação que a gente estava falando, as pteridófitas, tivemos aqui um erro aqui na digitação, mas fica pelo de menos, certo? São plantas que possuem vasos condutores. Possivelmente vai cair uma questão dessa. A reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada, certo? As plantas elas se reproduzem normalmente por um tipo de reprodução sexuada ou assexuada.
A gimnosperma. Gimnospermas são plantas que apresentam sementes, porém não produzem frutos. Um exemplo de uma gimnosperma, nós temos aqui o pinheiro do Paraná, certo? É uma planta típica daquela região do sul, certo? Da região de um clima jamais diferente do nosso, que é o pinheiro do Paraná. As angiospermas, que são as nossas mais conhecidas, né? São as plantas mais complexas que existem na natureza, devido que elas apresentam tudo que uma planta deveria oferecer: semente, flores e frutos, né? Existe mais de 250 mil espécies desse tipo de planta, ok? E a importância das plantas? A importância das plantas hoje ela é de uma importância grandiosa na medicina, na indústria, certo? Tudo isso tem a sua importância, ok, gente? Nós vamos ficar por aqui nessa revisão. É um conteúdo de prova. Toda a avaliação, todas as questões, nós vamos tirar dessa aula em vídeo, ok? Aquele abraço a todos.